Então, naquela época de 70, cara, quando começou a aparecer a roda de uretano, que eu não sabia, né, o que era. Uma vez eu estava passando na Avenida Ipiranga e lá tem ainda aquelas bancas e vendia revista importada. Um dia eu estou fuçando, vendo revista de surf, né? Aí eu olho assim, skateboarder. Falei, caramba, tem revista de skate. Aí, quanto que é? Aí o cara transformava o dólar pro dinheiro da época. Falei, caramba, juntar. Até quando fica essa revista aí? Falei, fica aí um bom tempo. Aí juntei uma grana e fui lá comprar a revista. Sempre que comprava a revista, comprava um waffle. Tanto é que quando eu vejo a revista eu lembro do waffle. Aí quando eu pego o waffle eu lembro da revista. Eu lembro, eu sentava, arrumava um lugar para sentar para degustar a revista, né? Pô, aí você via aquelas rodinhas de uretano transparente, Siemens, Rod Ryder, bem, falei, caramba, cara. Vou lançar uma revista de surf em São Paulo. Aí, como todo carioca, revista de surf em São Paulo não vai dar, né? Fui nessa revista ali em Marés e virei o contato comercial da revista Fluir no Rio de Janeiro, e eu vinha para cá vender Ciclone, Brazilian Dream, então ficar o sonho do carioca, né? Fica na ponte aérea Rio-São Paulo, né? E nisso eu conheci lá na Fluir o Anchovinhas, que ele fazia pestap e queria fazer a coluna de skate lá dele, não sei o quê, e aí conheci ele. E é overall? Tá, eu trabalhei nas duas e amei as duas. Aí eu dava aula de inglês e larguei pra escrever pra IE. E era engraçadíssimo, gente, pô, entre dezembro de 85 e janeiro de 88 a gente lançou 7 edições. Imagina, beleza que era. Quem nasceu primeiro, Galinho ou Ovo? Que falou que o Hélio Greco falou que a diferença parece que foi de uma semana. Uma lançou o número 0, outra o número 1. E com o mesmo cara na capa. Por quê? Ele foi capa das duas. E eu não sei, a gente começou a fazer, eu sentei pra fazer mesmo em dezembro de 85. Novembro de 85 eu tava já trocando ideia pra largar meu trampo. Mas como a pessoa que me chamou pra trabalhar já tinha falado umas 20 mil vezes que ia fazer revista e não rolava, eu não larguei meu trampo. Eu falei, peraí, preciso ver direito. Aí cheguei, vi que tinha uma estrutura, uma editora. Falei, vamos. Aí era muito gostoso. Eu ia trabalhar todo dia, ela ali na Capitão Macedo. Depois mudou para o centro da cidade, mudou de dono várias vezes. Mas eu adorava, né? A gente era livre, né? A gente ousava muito. Daí depois, no começo de 88, eu saí de São Paulo. E quando eu voltei, eu já voltei trabalhando para o Verão. Eu tô lá para o Anchovinhas, vou fazer uma revista de skate. Falei, pô, legal. Aí eu falei, pô, bacana o nome, não sei o que. Porra, meu, anuncia aí, ajuda aí. Eu falei, porra, meu, não tem, como é que eu vou? Eu faço mini saia emborrachada pra menina, que era o sonho de fazer o surf UF feminino. Aí você vem e me pede para fazer um anúncio de... O que eu vou anunciar lá? Aí botei, acho que botei só assim, Mustabi, e pra não botei um desse tamanho. E aí passou um mês, ele voltou lá, revista número 1, um mês ele passou lá, pô, vamos renovar aqui, vamos fazer outra. Eu falei, cara, pô, eu fiz só para te ajudar, meu,
não dá, não tem nada a ver comigo, eu quero fazer roupa feminina. Aí o cara, ele foi embora naquele dia à noite, o telefone começou a tocar. Tem joelheira, tem cotoveleira, acho que foi ele que mandou. Tem cotoveleira, tem nose grab, tem eu não sei o que. Eu falei, porra, meu, que porra é essa? Aí liguei pra ele, aí ele falou assim, porra, isso aí que tá lá nos classificados da revista, e é lá tá lá nos classificados que você vai ver todo mundo que vende esses produtos, todos que o pessoal tá pedindo. Eu peguei, liguei para todo mundo, comprei de todo mundo um pouquinho, chamei o Chovia, falei, vamos fazer um anúncio aí, vou fechar 3 páginas com você. A dificuldade é que não tinha computador, né, Pedro? A gente tinha que escrever em lauda, que tinha os 70 toques e os 20 linhas, 70 toques. E aí eu datilografava, o Hélio Greco olhava aquilo, media com a régua dele de pestape, aí via o espaço que tinha na revista, fazia o nome da fonte, o tamanho da fonte, então se era Times, se era... Quando era itálico, ele tinha que escrever. Mano, era braçal. Aí chamava o motoboy pegava a lauda, levava pra fotocomposição. Aí chegava já na letra que ia ser, do tamanho que ia ser, eu corrigia ali, mandava de novo, motoboy... E nem tinha motoboy, só as gráficas tinham. Aí voltava bonitinho. Se eles deixassem passar mais erro, o Hélio vinha com estilete, cortava a letra. Sim. A gente fazia na hora, muita coisa a gente fazia na gráfica mesmo, não era nem fotolito, era na gráfica. Na gráfica o cara tava rodando, a gente ia lá no filme, fazia. Teve muito número de página que eu e o Rick a gente punha na mão. Fazia literalmente na mão. E a página de assinatura era sempre uma viagem. Teve uma que a gente inverteu os filmes. Nós raspamos o nome das cores e embaralhamos e escrevemos o nome à mão. A única que a gente sabia qual que era o preto, por causa do texto, né? Mas as outras 3 coisas a gente embaralhou. Então os caras da gráfica viravam e falaram assim, meu, você sabe o que vai acontecer? Aí eu e o Rick, que era outro meio xarope, nós olhamos para ele e falamos, não é legal? Em volta, tirava só aquela letra, punha outra letra no lugar, acento, vírgula. Eles falavam, meu, ignora a vírgula, cara, porque eu não vou ficar, sabe, né? E era tudo com cola de benzina, falando uma bola desse tamanho de cola de benzina. E aí tinha um departamento de fotografia que era quase os Trapalhões, porque era o Dadá, que era do Daniel Burki, o Dedé, que era o André Sader, e o Didi, que era o Didi Nagal, né? Eu acho que até hoje foi a revista mais vira-lata de skate que já teve, não teve outra. A gente fazia a revista, a gente mais se divertia do que trabalhava. A gente dava muita risada. Então, o que era legal era assim, porque a única pessoa que era profissional da área mesmo era o Sidney. Não tem nada a ver com skate e tal. E o resto da galera que estava ali era um bando de louco que tinha uma pequena noção do que fazer. Tanto que, puta, a gente esquecia de pôr número de numerar a revista, a página. O cartão de assinatura da número 1, ele era preto. Não tinha como você escrever no cartão. E a gente recebeu um monte de cupom de assinatura escrito, não dava para ler nada, mas estava lá. Na mão, fazer revista de skate era muito artesanal. Isso até começo da Tribo, né? A Tribo também começou no começo dos anos 90, já existia um computador ali rolando, mas de 85, quando começou a Overall e a Trip, até 89, 90, ela era muito artesanal. Era feita com pestape,
os escaneamentos de foto eram prismados antes num papel com projetor. Você tinha que pegar a manobra e fazer o contorno da manobra do skatista para mandar isso pro birô escanear do jeito que você queria. Não tinha scanner. A arte noveral teve vários, teve desde um Palumbo, que é um puta artista fudido hoje, o Ângelo Palumbo, que hoje virou monge budista, até, Walter, o Totó. Tem um cara que chegou a fazer as últimas edições da Overall, que tá na Trip até hoje. É o funcionário mais antigo na Trip. Ele pegou as últimas edições da Overall em 90, 89, 90. E tá na Trip até hoje, é engraçado, eu encontro ele de vez em quando, a gente fala sobre isso. Então assim, era muito artesanal. Tanto que a última edição da Overall, que a Cecília Mãe é capa, em 1990, o mercado já quebrado, e a gente tá ali sobrevivendo para manter um último exemplar. Ela foi feita em história em quadrinho, do começo ao fim, foi a edição mais bizarra de todas. E ela foi feita no computador com scanner de mão. Em 1984, o Anchovas quis lançar a revista IE. Eles teriam uma revista de vanguarda. E ele perguntou se eu gostaria de fazer alguma coisa para ele. E nesse mesmo tempo, o Márcio Tanabe estava lançando a Mad Hat, que era o tênis do top de linha da época. E ele ia fazer um anúncio na Mad Hat. Então, ninguém nunca tinha feito quadrinhos de skate antes no Brasil. Então eu fiz uma propaganda da Mad Hat em quadrinhos. Foi algo inédito no Brasil. Eu acho que até hoje ninguém nunca fez quadrinhos, que eu me lembre, quadrinhos de skate, de propaganda. Então na revista IE foi a primeira vez que eu fiquei conhecido com quadrinhos de skate da Mad Hat, além de quadrinhos dentro da revista IE. E mais ou outras duas ilustrações. Coisa que você não vê hoje em dia, ilustração. Então, isso foi em 85, 86. Então, em 1988, eu já tinha lançado regularmente, todo o número da IE estava lançando história em quadrinhos. Até que no número 8, número 9, eu não me lembro, acho que eu fui o único do mundo, não tenho certeza, acho que eu fui o único no mundo a lançar uma história em quadrinhos de 4 páginas exclusivamente de skate, quadrinhos colorida. Isso até hoje eu nunca vi, e quem souber de alguém que tenha feito essa façanha em qualquer lugar do mundo, por favor me avisa, porque eu acho que eu sou o único no mundo a ter feito isso até hoje. Então o pessoal ficou impressionado com aquelas artes que eu fiz de 4 quadrinhos. Era a história de uma alienígena que vinha aqui pro planeta Terra. Na verdade, o planeta Terra era o planeta futebol. Todo mundo jogava futebol. E esse alienígena, ele foi fazer freestyle numa quadra, levou um pé na bunda, ficou puto, pegou o disco voador dele e transformou todas as quadras de futebol em pista de skate. E as quadras que restaram viraram área de freestyle. Então o pessoal da IE, gostou e fez maior sucesso e me chamaram para vir para São Paulo para morar. Extraoficialmente, meu início na mídia do skate foi em 82, 83, através de um fanzine que a gente fazia na época do movimento punk do Rio de Janeiro. É bom deixar bem claro que o movimento punk no Rio de Janeiro nasceu na pista de skate de Campo Grande. Né? Um pequeno grupo de skatistas que depois foi se alastrando e o movimento saiu fora da pista e, vamos dizer, tiveram outros adeptos, né? Era muito divertido, o Rick na arte. A gente ria muito, enchia a cara. Nossa senhora, olha. Eu não sei nem como é que saiu. Um exemplar, quanto mais 7. Mas enfim, voltando ao trabalho de mídia. Ele é ligado intimamente ao freestyle porque a coisa aconteceu da seguinte maneira. Eu, Cezinho e Palmon, nós fundamos a SWAT, Skatistas Unidos Anarquia Total, que foi a primeira, vamos dizer assim, tentativa de uma organização de se formar um circuito brasileiro de skate. Isso aconteceu em 83, né? 84, mais ou menos, uma época que o skate era completamente underground. Pense no cenário que talvez você fosse capaz de conhecer todos os skatistas do seu país. Eu não digo nem do seu bairro ou da sua cidade, eu digo do seu país. Esse provavelmente era o cenário que a gente tinha naquela época, né? Mas o conteúdo era todo original, né? Então a gente via que vocês mesmos faziam aquele conteúdo de tipo do que chamam de playlist hoje, né? Que era as músicas da época, tinha Ratos do Porão, Inocentes e tal. Sim. Então a banda, a personalidade musical na época era muito mais forte, era skate punk ou era skate rock, né?
E assim, a gente não tinha acesso e não via plágio de coisa gringa naquela época. Ó, pra você ter uma ideia, a primeira matéria que eu fiz pra IE foi do Oingo Boingo. Eu tinha escrito pra eles, pro fã-clube deles, perguntando algumas coisas, porque eu tinha curiosidade, porque eu era fã da banda. E eles demoraram muito para responder, tipo 8 meses, e aí chegou a resposta. Baseado nisso, e em pouquíssima informação que a gente tinha, é que eu fiz a matéria. Não tinha informação, não tinha MTV, não tinha nada. Tinha algumas revistas gringas que o Mário Mureta tinha, o Daniel Burki tinha. Os meninos roubavam quando ia na casa dessas pessoas. E aí a gente sabia alguma coisa. Era o Mário ou Mauro? O Mário foi skatista primeiro. O Mauro veio depois. Tanto que o apelido dele era Menininho. Na IA número 1 tem Mauro Menininho. Era o Mário que era o irmão dele antes, né? Como é que você enveredou para a história? Vou usar o termo aí, enveredou. Como é que você enveredou para essas bandas de jornalismo, de revista de skate? Enveredou. Você tinha ideia assim de, porra, vou começar isso, porque elas começaram praticamente iguais, só o Overall Zero, que não teve na IE, teve só na... E aí o Porquê só nas 3 primeiras capas, que saiu mais em capa que a Ellen Rocha. É, porque tava bombando, né, naquela época, foi foda. Ele tava Guará, para começar a mesma história de fazer uma revista de skate. Então, na real, é bem engraçado. Eu gosto de contar essa história porque é bem louco, né, cara? Porque a verdade é que eu nunca fui um cara muito bom de escrever na escola, português, não era minha praia. Vivia, assim, eu até tinha uma redação razoável, mas eu escrevia muito mal. Os gênios foram tudo pro Edu, né? E aí, meu irmão já era o poeta da família, era o cara que sabia ler todas as suas de São Paulo com 5 anos de idade, sabia onde ficavam os bairros, sabia tudo. E eu era que bombava em português. O começo da revista IE foi logo após a minha experiência com a revista Fluir, que eu descobri como que fazia toda a preparação, a edição da revista e juntei um grupo de pessoas ali, a galera do skate mesmo, para fazer uma revista completamente alucinante, louca, diferente de tudo que tinha no mercado até aquela época. Não tinha nenhuma revista de skate naquele momento. E tanto quando nós escolhemos o Porquê para ser a capa da revista, nós também oferecemos a parte comercial para uma marca de roupas, na verdade era uma marca de tecidos chamada Atoll, que patrocinava a Stanley e que patrocinava o Porquê. E aí o Porquê ficou capa da IE, contracapa invertida com o nome Invert, aí veio a ideia do invertido, né? Invert, e por um acaso, nesse mesmo período, o Porquê também tinha feito a capa de um calendário da Overall, que ainda não existia, que ia ser lançada e acabou sendo lançado o calendário antes da IE. A revista saiu depois, mas ficou, ou seja, o Porquê, que era o galã da galera ali, nas 3 revistas, nas duas, né? Na capa, na contracapa e na capa da Overall. A gente montou uma equipe, né, da Stanley na época, cara. Tinha uma galera que a gente patrocinava, a gente andava com o pessoal também. Mas tinha uns caras muito bons, cara. O Beto Ordai, Fernandinho Batman, o Cabralha, quem mais tinha? O Daniel Burke, foi uma época também que a gente patrocinou. O Cezinha a gente patrocinou um tempo também, do Rio de Janeiro. Cezinha do Rio, uma figura. Quem mais, cara? Tem o pessoal de Moema também que a gente patrocinou, tinha o Luizinho. O Luizinho andava pra caralho. É muito legal isso, assim, a história daqui, porque muitas pessoas não têm noção, nem lá fora, assim, de como era radical. De eu ver essa primeira geração, tipo João Hashimoto, o Formiga, o Ralph, o Joffa, Bruno Brown, já arrepiando no bolsão naquela época, sabe? Tinha um dia que eu chegava no Wave Park e chegava no bolsão, tinha uma mancha de sangue e você fala, nossa, cara, o negócio é terrível, né, cara? Mas, cara, eu quero andar. Do lado de cá, assim, era super shallow, era incrível, assim. Comparando, muito melhor que as pistas de hoje em dia que a gente tem aqui, entendeu? Então, é a história do... O Jair Borelli, ele já era um skatista que andava com a gente. A gente chamava ele de tenista, né? Porque ele era freestyler, só que ele vinha treinar tênis aqui nas paredes do Ibirapuera. Às vezes chamava ele de tenista. Olha lá, o tenista!
E ele já era fotógrafo e ele já colaborava com uma revista de skate de skate surf no Rio de Janeiro, que era Visual Esportivo. Até então, só existia freestyle e vertical no skate. Tanto que saiu foto minha, porque ele fotografava muito, a gente andava muito junto, ele chegou a publicar foto minha andando no Campeonato de Guará, por exemplo, saiu uma foto minha na Visual. Legal, tal. Não existia muito street, não existia street ainda, street skate. Aí o que aconteceu? Lá para 83, 84, o street skate começou a virar uma modalidade nova e particularmente a gente começou a migrar do freestyle pro street. Então era totalmente novo assim, a cena do street, do skate street no Brasil e aqui no Ibirapuera. Os streeters todos vieram do freestyle, todos. Pois Tron, Bolota, tudo começou no freestyle mesmo. O Pastel que já era meio já de street, ele não ficava no skatinho pequeno não, ele ficava sempre na ladeira, sempre com skate grande. E foi assim, né, cara? Foi a época que começou o street, na verdade, né? Street mesmo, né? Porque, na verdade, ninguém mais apoiava o skate naquela época. Até que teve um campeonato que o pessoal da Visual Esportivo, se eu não me engano, organizou em Santos. O campeonato que teve em Santos, cara, que, ali foi... Aquele campeonato marcou a época, porque foi o início da detonação do skate, street skate no Brasil. Ali sim, ali o negócio já saiu para o nível, sabe, de agora o street vai pegar fogo, né? Porque até então era um negócio meio underground, cara. A galera andava em uns lugares que eram proibidos na época, né? A Praça Roosevelt naquela época, eu andei na Praça Roosevelt, inclusive, mas naquela época ninguém andava, né? Tinha muito pouca gente que andava lá, né? Não tinha um movimento, assim, tinha uma galera mesmo. E a equipe da Stanley, cara, era super unida, cara. A gente sempre fazia session em algum lugar, né? Eu me lembro que eles andavam, cara, detonavam, cara. Então, aí teve essa equipe, né, nos anos... A gente patrocinou um tempo, cara. Foi super, super legal, cara. A gente patrocinou um dos primeiros campeonatos de Guaratinguetá também, acho que foi o segundo ou terceiro, se eu não me engano. Mas foi numa época que, infelizmente, a economia nossa estava em mau estado, né? Tinha uma inflação enorme, né, cara? Mas a Stanley, cara, começou nos anos 80, a gente teve uma equipe enorme de skate. Todo mundo fala de outras equipes aí que falam, mas cara, na época eu acredito que eram as melhores equipes da época, né? Mas ninguém fala hoje em dia mais sobre isso, porque, sei lá, eu não sei se é por causa do passado em si, mas, cara, a gente incentivou muita gente daquela época. Hoje em dia, como você falou antes, cara, o pessoal hoje em dia é tudo empresário, né, cara? Empresário, advogado, profissional, formado, né? Aí eu cheguei para ele um dia e falei assim, Jair, cara, vamos levar aí uma matéria de street, né, cara, pra onde você trabalha aí, pra Visual Esportivo. Tinha também um outro jornal que chamava Brasil Repórter, era um jornal informativo de São Paulo, era o único informativo que existia de surf skate de São Paulo. E eu falei, quero escrever sobre street. Era aquela velha novidade na época, mas que hoje já não é mais, que era o skate subindo guia, usando poste, atropelando velhinha, a mesma retórica de sempre. O que era o street skate? Era andar na rua, usar banco, pular hidrante, era um pouco um termo, um chavão para falar o que era o street skate. Só que eu queria documentar isso numa revista, mesmo sem saber escrever muito bem, porque a gente estava vivendo isso. Aí ele falou, beleza, vamos lá. Aí eu fiz um texto, emplacou. Aí no que emplacou, esse jornal Brasil Repórter, saiu uma matéria nesse Brasil Repórter. Resumindo, foi um jornal que o pessoal da sucursal de São Paulo dessa Visual Esportivo comprou. E aí, cara, eu já tava lá meio me envolvendo e tal, assim, como colaborador para falar de skate, os caras tiveram a brilhante ideia. Que tal fazer uma revista de skate aqui em São Paulo? Na época sou meio como, será, beleza, vamos aí, mas, puta, a gente era muito moleque pra falar, vamos idealizar uma revista. Eles já tinham essa pegada. E aí a gente bolou o nome, inventou um nome, o Veral, porque era um pouco realmente o que a gente fazia, né? A gente gostava de andar de freestyle, a gente fazia street, a gente andava onde tiver, de área, a gente andava. Então o nome era propício para uma revista de skate. A gente criou o logo, aí essa sucursal da Visual Esportivo abriu mão da Visual Esportivo em São Paulo, criou a Overall, já com um time que eles já estavam criando ali,
lançamos a edição número 0, que era o start da publicação. E aí a mesma equipe que lançou a revista Overall tirou da gaveta um projeto chamado Trip, que alguns meses depois esse escritório tinha uma revista Overall existente e a número 1 da revista Trip, e aí a revista tomou um porte, virou a número 1. Logo a número 1 já era uma revista com muito mais anunciante, com mais cara de revista de verdade, com mais página colorida, tudo. E na sequência a Trip veio junto da editora Trip, lançando uma publicação nova também. Então foi um momento assim meio mágico, né, cara? Foi um momento da primeira revista de skate dos anos 80, que a gente fez questão de frisar isso. Surgimento de uma revista alternativa jovem, que era a Trip, e aí tudo isso dentro do mesmo escritório. E a gente lá dentro, mas só falando de skate. E o Cezinha era editor de skate de uma revista chamada Visual Esportivo. Ele gostou do material, né, e falou: Guto, escreve alguma coisa aí sobre o evento de Búzios. Isso foi em 84, foi a minha primeira matéria. Vamos lembrar que na época eu era um freestyler ávido, né, era amador, não era um semi-pro. Na época não havia profissionalismo, você tinha um pessoal que andava melhor que era semi-pros. A diferença é que o pessoal tinha um nível melhor e ganhava uma meia dúzia de brindes a mais no evento, que dinheiro não tinha pra ninguém, pelo menos não pra quem tava andando de skate. Mas entre as duas revistas, sabia da existência da outra ou não? Foi um negócio que quando lançou, opa, e aí Overall? Não, a IE surgiu logo na sequência com o projeto do Anchovas, e na verdade, eu acho que foi um delay aí de uns 6 meses, eu acho, foi bem engraçado isso, porque no que surgiu o Overall, o Anchovas surgiu com uma IE. Até então, como ele também era um amigo nosso que andava de skate com o Ibirapuera, Ibiraboys, aquela história toda, até então era mais uma revista de skate, não tinha concorrência, não tinha nada. Mas a primeira foi a Overall, como 0. E aí depois ele lançou o MIE número 1, que depois surgiu a Overall número 1, e aí o mercado de skate começou a bombar, isso em 85. Então o skate praticamente ele explode nos anos 80, de 85 em diante. Por quê? Porque até esses caras que nem eram do skate virar e falar que tal uma revista de skate, é porque eles também estavam sentindo que era o momento do skate tomando um fôlego novamente, que lá nos anos 70 já tinha perdido, né? O skate tinha parado. E eles viram um momento novo do skate ressurgindo, com o street skate, com uma nova modalidade e com novos praticantes, né, cara? Muita gente começando a andar. E aí foi a explosão do skate a partir de 85. 85, 86, 87, a coisa, bum, explodiu. E a Overall, consequentemente, veio explodindo junto. Foi um momento bem legal, assim, participar disso tudo. Como é que vocês pautavam as matérias? Porque vocês não eram baseados em coisas que aconteciam na gringa. Como o skate não era assim. Era muito conteúdo próprio do que acontecia na cena aqui. Ah, não, sim, totalmente. As revistas sempre foram pautadas para mostrar o mercado brasileiro. Primeiro porque era difícil ter acesso a informação de fora. É isso que é difícil, né? Antigamente, você estava em qualquer lugar, se eu ouvisse um barulho de skate, eu conhecia. Se eu visse uma calça camuflada, eu sabia quem era. Se eu visse uma calça xadrez, eu sabia quem era. Cabelo colorido, eu sabia quem era. Porque só os meninos eram assim. E aí eles tomavam porrada em 82, 83, 84 por uma coisa que em 85 as pessoas iam começar a consumir. O skate sempre foi assim. Existe aquele provérbio de todo pioneiro leva flechada. É o caso. E eles são um bando de herói vivo, né, cara? Porque... Hoje o cara começa a andar de skate, ele acha que ele começou por causa do Nia Houston, por causa do Tony Hawk, por causa do joguinho, né? É muito triste isso, né? E ali foi mais bizarro porque até então a gente não tinha muito acesso ao computador e os caras colocaram um Macintosh Classic, tela em preto e branco, de 11 polegadas, com scanner de mão. E aí era tudo escaneado com a mão, assim, aquele scanner lento, né, que você tinha que escanear bem preciso. Só que, cara, imagina em 89, 90, a gente vendo isso em volta todo mundo em volta da novidade, e o cara escaneando uma foto de skate e de repente ela aparecendo na tela do computador. Meu, aquilo lá era quase mágico, assim, a gente olhando e falando, como que isso aqui aparece ali? Como que essa máquina lê e sai lá? Minha foto, que tinha muita foto minha na revista, o cara escaneando assim, e eu me vendo aparecendo assim, de repente na tela. Foi foda. Aí foi a última edição, aí acabou o Overall. A tecnologia fez a gente
achar demais, ao mesmo tempo foi a última edição. E aí parou todas as revistas de skate nos anos 90, Plano Collor, aquela história toda. Mercado quebrado, não tinha anunciante, todo mundo parou.